Senhor maravilhoso Deus e glorioso Pai, hoje mais uma vez estamos alegres e felizes, porque estamos aqui na sua casa, estamos aqui na presença dos nossos irmãos, na presença do Teu Santo Espírito, estamos aqui com um monte de anjos aqui nos rodeando. Obrigado, Deus, por aceitar o nosso louvor. Obrigado por esses jovens talentosos aqui, Pai, que se colocam em Tuas mãos para levar a mensagem e para ser uma bênção na vida da Tua igreja, Pai. Continua abençoando eles de maneira poderosa, animando e motivando. E também aqueles amigos que estão aqui nos visitando, que eles se sintam em paz e alegres no nosso meio, Pai. É isso que pedimos e agradecemos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Essa semana aqui, quem chegou aqui, é o primeiro dia da semana jovem que chegou aqui hoje? Quero ver só sua mãozinha. Oh, que bom que você veio, que bom que você está aqui. A gente está tentando decorar uns nomes aqui, né? E lá em cima, ele está tentando disfarçar ele, sabia? Porque ontem ele estava de cavanhaque, hoje ele tirou o cavanhaque para tentar me enganar, né, Christian? Para tentar me enganar. Eu também fiz a mesma coisa, viu? Aquele lá em cima, quem que é a igreja? Vamos ver se a igreja lembra? É o Christian. Quem mais que a gente estava decorando o nome? Veio ou não veio? Cadê? Mas trocou de lugar, né? Você trocou de lugar, né? Como é que é o nome dela? Vamos ver se a igreja lembra? Ela não veio ontem, né? Não, então a igreja esqueceu, você viu? Só vai ter que falar de novo. A Débora. Como é que é o nome dela, igreja? A Débora. Tem mais gente aqui, cadê? Lá em cima o Diego veio. É Diego, né? Diego, e como é que é o nome da mulher do Diego, vocês lembram ou não? Elizabeth. Que bom que vocês vieram, tá? Hoje a gente vai decorar o nome dos seus filhos, pode ser ou não? Vamos lá então? Como é que é o nome dessa princesa linda aqui? Como é que é seu nome? Lívia. Vamos dizer, oi Lívia, vamos junto, todo mundo aí? 1, 2, 3 e... Gostou do nosso oi, não? Então tá bom. E aqui, como é que é o nome dele? Eric. O Eric também disse que quer um oi bem caloroso da igreja. Vamos lá? Oi, Eric. Gostou do nosso oi, não? Mais ou menos, né? O pessoal tá meio desanimado, assim mesmo. Tá meio frio. E aqui, como é que é o nome dele? Benício. Ele já olhou para mim. Ele quer um oi também, ele falou, igreja. Vamos dar um oi para ele ou não? Vamos lá? 1, 2, 3 e... Oi, Benício. Se sintam bem aqui, tá bom? Nossa, agora decorar o nome. Fala de novo o nome dela. Lívia, Eric e Benício. Nívia, Eric e Benício. Vamos ver se até sábado eu conseguir, né? Tem mais alguém aqui que eu tinha decorado o nome, não? Que sentou em outro lugar? Não, né? Então tá bom assim, senão eu vou me perder. O senhor vai me ajudar, né? Então guarda os nomes lá. Bom. Eu sou muito ruim de memória, né? E às vezes é ruim quando você encontra uma pessoa e a pessoa chega, já aconteceu isso comigo. Várias vezes, né? Mas uma vez foi engraçado. Um rapaz que eu tinha ajudado há algum tempo, eu fui numa igreja, cheguei lá e ele... Oi, tudo bem? Me abraçava e me beijava. Vem cá, mulher, esse aqui é o Luiz. Olha aqui, apresentou a mulher dele, os filhos dele. E eu naquela assim, tentando lembrar, puxar na memória de onde que eu conhecia ele. É muito ruim quando isso acontece, né? É muito ruim. Eu estou tentando tomar, diz que ômega 3, sei lá, fósforo, essas coisas, né? Ver se melhora, né, a memória, né? Mas aqui com a ajuda de vocês vai dar tudo certo. E muito lindo, viu, o trabalho de vocês. Que Deus continue abençoando vocês. E hoje a gente vai falar bastante também para os jovens que estão aqui. Por quê? Esses dias eu estava vendo uma matéria na BBC e algo que me preocupou muito, eu que trabalho com jovens, essa matéria da BBC fez uma estimativa que desde 1980 até 2014, o índice de suicídio dos 14 aos 29 anos aumentou quase 28%. É muito alto esse índice. E aí você fala assim, mas por que isso tem acontecido? E é exatamente sobre isso que a gente vai falar hoje. Por que tem acontecido tantos suicídios? Porque e a mídia, ela tem uma ética, não sei se você já ouviu falar sobre isso, que eles não fazem, eles não colocam em evidência o suicídio. Por quê? Da coragem de outros fazerem, então por isso que eles não colocam. Então você não vai abrir o jornal, vai ver lá um monte de suicídio, porque dá coragem para as pessoas que têm vontade de fazer também. Então, mas é um assunto chato, é um assunto que é preocupante, principalmente para a nossa geração. Até algum tempo atrás aí tinha aquela baleia azul, né, que a gente ouviu falar e ficou assustado, né, principalmente a nossa geração,
que a nossa maior preocupação, eu que estou com 35 anos agora, minha maior preocupação quando eu tinha 15 para 16 anos era o metiolato, né? Alguém lembra disso ou não? Era porque você podia chegar com uma fratura exposta para sua mãe, ela vinha com metiolato ali, né? Atacava metiolato, né? Então a gente não tinha esses negócios de baleia azul, tinha negócio de ralar joelho, de brincar de bolica, né? Sei lá, tinha um monte de outras coisas. Mas não tinha essa preocupação. E hoje a gente vê uma geração diferenciada, uma geração que está sofrendo. Eu acredito que os jovens hoje, eles estão vivendo uma geração que está sofrendo. E por que isso? A gente está falando uma semana de oração, falando sobre amigos. Aí você vai falar assim, aonde que cabe amigos nessa conversa que você vai ter com a gente hoje? A gente falou no sábado sobre a amizade do casal, no casamento. A gente falou no domingo sobre os nossos amigos e a diferença que eles fazem nas nossas escolhas. Na segunda-feira a gente falou sobre o meu amigo Espírito Santo e a diferença que ele faz na minha vida. Ontem a gente falou sobre como Jesus fazia amigos e eu preciso seguir o exemplo dele. E hoje a gente vai falar sobre a amizade na família. Como ter amizade no lar. E é diferente porque no sábado a gente falou só sobre casais. Hoje a gente vai falar mais de amizade entre a família toda, principalmente os filhos. Como eu trabalho com os jovens, muitos deles vêm falar assim para mim: Luiz, o pior lugar para mim ir é ficar na minha casa. Eu detesto ficar na minha casa. É chato demais. Quando meus pais não estão brigando entre eles estão brigando comigo. Então, quando eu estou em casa, ou eu estou trancado no quarto, ou eu estou trancado no banheiro, ou eu dou um jeito de sair de casa, porque eu não gosto de ficar na minha casa. O meu lar é o pior lugar que tem. Eu prefiro ficar na rua do que ficar em casa. E isso tem sido constantemente dito para mim pelos jovens. E eu falo assim, por quê? Por que tem acontecido isso? Por que a família e o lar se tornou um lugar chato, onde as pessoas não gostam de estar presentes? E eu lembro de uma entrevista que eu vi uma vez de um sociólogo, e ele contando como que as coisas mudaram na vida dele. Ele contando um pouco da infância dele, e eu me identifiquei com a infância dele. Ele dizia assim que ele chegava em casa da escola, e os seus irmãos estavam lá, e eles brincavam até o horário que o pai dele chegava do serviço. Quando o pai dele chegava do serviço, eles jantavam todos juntos. Esperavam o pai, tomar o banho dele, e a mesa já estava pronta, eles jantavam todos juntos ali. Eles acabavam de jantar, ficavam um bom tempo na mesa conversando. Depois eles iam para o sofá. O sofá ele era colocado um de frente para o outro. E eles ficavam ali horas conversando, de repente chegava um vizinho, e o vizinho com a família toda, eles ficavam conversando, até que tudo mudou. Tudo mudou quando, sabe o que aconteceu? Quando um dia o pai dele chegou em casa, com uma caixa grande assim, e pediu ajuda para eles tirarem do carro aquela caixa. E aí um pegou do lado, outro pegou do outro, e colocaram a caixa no canto da sala. Quando abriram aquela caixa, colocaram uma antena em cima dela, e ligaram na tomada. E ali se passava um programa, e aquele programa a família toda gostava, e eles, em vez de colocar o sofá agora de frente um para o outro, o sofá era virado de frente para a TV. E aí já não tinha mais as conversas no horário da janta, porque a janta começou a ser ali no sofá, porque ninguém queria perder a programação da televisão. Aí as famílias que antes os vizinhos gostavam de conversar, jamais não conversavam. O vizinho já não era mais bem-vindo, porque atrapalhava na programação. Aí o vizinho teve que comprar a TV dele. E aí ele falando, explicando como que a vida dele mudou por causa disso. As conversas já não aconteciam. E hoje a gente já vive uma geração que é multitelas. A gente já não tem mais nenhuma tela, é várias telas. Hoje a gente chega em casa, liga a televisão, pega o computador e o celular e fica assim, ó. É 3 telas já. Tem uma hora que o cara fica até zureta, né? Então, e hoje cada um tem um no seu quarto, né? Uma no seu quarto e não conversa mais. Não tem mais diálogo nas famílias. E as famílias não é algo mais gostoso, não é algo mais alegre. E isso tem sido uma das maiores dificuldades dos jovens hoje. Eles falam assim para mim, eu vou para casa, é só xaropice. Tem gente que pensa que bom humor e alegria não é de Deus. Tem gente que pensa que dar risada, se divertir, é algo do inimigo. Quero te dar uma informação.
Se você for para o fruto do Espírito, em Gálatas 5:22, vai estar lá alegria. A alegria vem de Deus, você pode sorrir, você pode se divertir com a sua família, você pode brincar com a sua família. E a gente tem tentado colocar isso em prática lá em casa, né? A gente, depois que Jesus mudou e tem mudado a nossa história, a gente começou a ser mais amigo. Eu comecei a ser mais amigo da minha esposa e do meu filho. Eu tive muita dificuldade para fazer isso. Sabe por quê? Porque eu sou o filho mais novo de 3 irmãos. E eu não lembro de uma vez, de uma cena do meu pai brincando comigo. Não lembro. Eu tento puxar na minha memória e eu não lembro dessa cena. Meu pai não era de brincar comigo. Ele comprava as coisas, ele dava tudo que eu queria, mas ele não passava tempo comigo. Então eu tinha muita dificuldade para brincar com meu filho. Quando eu ia brincar com meu filho era chato, eu não conseguia fazer, era algo maçante, e o tempo não passava, e era algo que tinha que ter muito esforço para eu conseguir, porque eu não era acostumado a fazer isso. E talvez eu esteja falando aqui com algum pai que também não foi acostumado a brincar com o filho, a se relacionar com o filho, a ser amigo do filho. E esse tem sido o maior problema hoje nosso, o maior problema como sociedade. As famílias não são amigas, as famílias não se divertem juntos, as famílias não gostam de passar tempo juntos. Cada um chega em casa, vai um para cada quarto, assistir cada um a sua TV, ficar no seu computador, e aquele negócio assim. Mas eu quero dizer para você o seguinte, tem solução. Amém ou não? Tem solução. Tem solução. Eu fiz uma semana de oração numa escola lá em Campinas. E no final, a gente recebe a gente se depara com muitas histórias, principalmente quando vai fazer em escola. Mas uma história me chamou muita atenção. Uma menininha, ela ficava aqui, ela devia ter, sei lá, uns 12 anos, acho ela, né? 11, 12 anos. E ela ficava aqui assim na frente, e olhando assim. E toda vez que eu estava contando a minha história, ela se emocionava, e no final ela vinha e me dava um abraço. Numa terça-feira da semana de oração, ela me entregou uma carta e falou, leia por favor. Aí eu falei, com certeza eu vou ler. E naquele dia ela foi muito usada pelo Espírito Santo de Deus, pelo seguinte, na quarta-feira eu estava pensando se eu ia falar sobre o grande conflito, sobre essa guerra entre o bem e o mal. Eu falei, será que cabe isso numa escola para adolescentes? Vou pregar sobre o grande conflito. E na terça-feira ela me entregou essa cartinha. Eu cheguei no meu carro e abri essa carta e comecei a ler. A história daquela menina é assustadora. Pelo seguinte, ela, com 12, 13 anos, ela já enfrentava uma barra, de 11, 12 anos, já enfrentava uma barra que é muito difícil para uma criança. Ela falava assim, ela contando na carta, os meus pais, eles brigavam demais, partiam para agressão. Meu pai agredia minha mãe agredia meu pai, e era aquela coisa, e eu ficava no quarto chorando, desesperada, não sabia o que fazer. E um dia meu pai chegou para mim e falou assim, vou me separar da sua mãe, não aguento mais ela. E foi um dia muito triste para mim, ela contando. E eles se separaram, mas ela falou assim, pelo menos agora eles vão parar de brigar. Eles se separaram, e uma semana depois a mãe dela começou a namorar. Mas agora já não era mais um homem, era uma mulher. E trouxe essa mulher para dentro de casa. E essa mulher, ela era envolvida com macumba, umbanda, candomblé. E começou a trazer essas coisas para dentro de casa também. Ela que antes ia para a igreja, agora não ia mais para a igreja. Ela que antes podia falar com Jesus, agora não. E ela começou a falar assim, eu chego em casa, eu sinto uma coisa tão ruim, parece que eu estou entrando assim no cemitério, num troço pesado, eu não tenho paz na minha casa. E ela falou assim, o que eu faço? Imagine uma jovem de 11 anos perguntando para você assim, o que eu faço? E aí eu li para ela o que eu vou ler para vocês hoje aqui. O que a gente pode fazer se a gente olha para a nossa vida, a gente olha para o nosso lar, e a gente não gosta do que a gente vê? O que eu posso fazer se eu olho para a minha família, para a minha vida e falo assim, o que eu preciso mudar? Eu quero compartilhar com vocês o que está em João, no capítulo 2. E quem está com a Bíblia pode abrir aí. João 2, 2. E quem não tiver a Bíblia aí e quiser, só levanta a mão, algum dos diáconos aí, dos jovens, vão levar para você.
João capítulo 2, verso 2. Esse é o segredo, para mim e para você, esse é o segredo para os nossos lares. Talvez você já ouviu várias pregações sobre isso, mas eu preciso compartilhar com você. João 2,2 diz assim: Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm vinho. Eles não têm mais vinho. Acabou o vinho. Vamos lá. Para o verso 9, diz assim: tendo o mestre Sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que sabiam os serventes que estavam tirando a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Essa aqui foi o primeiro milagre de Jesus. E esses dias eu estava vendo a TV, e um pastor aí famoso do Brasil disse uma besteira que eu fiquei muito triste. Ele disse assim: nossa, o primeiro milagre de Jesus, um milagre tão pequenininho, podia ter feito tanto, foi só transformar água em vinho. Ele não sabe o que ele está falando, esse pastor. Porque esse foi o maior milagre de Jesus. Porque só quem tem uma família destruída, ou só quem tem um lar destruído, sabe o que é ter a vida transformada por Jesus. E o vinho aqui, nessa festa de casamento, nessa cerimônia de casamento, simboliza a alegria. Ou seja, tinha acabado a alegria daquele casamento. Tinha acabado a alegria daquele lar. E aí, a mãe de Jesus chamou quem? Jesus. Quem que ela convidou para entrar no lar? Quem que ela convidou para entrar naquele casamento? Jesus. E ele fez o milagre de transformar o que já tinha acabado, aonde não tinha mais saída, em alegria. E esse milagre vem salvando casamentos, salvando lares, salvando famílias, ano após ano. Eu digo assim para vocês, de todo o meu coração, de todas, esses dias eu comentei no sábado que um jovem lá de Limeira me chamou para conversar. E ele falando assim: a minha mulher não me quer mais agora. Eu fiz ela sofrer demais. Eu só penso em mim, só penso na minha carreira. E eu levei ela como uma mala, ela e minha filha para cima e para baixo. Agora ela não quer mais. Ele falou assim: você acha que tem jeito? Eu olhei para ele e falei assim: tem. Mas só tem um jeito. Se você colocar Jesus na tua vida. E se você colocar Jesus na vida da tua família. Aí eu estou falando para você aqui, e eu não sei o que está passando na tua mente aí, mas talvez alguns jovens estão falando assim: ah, você está falando, parece fácil. Mas como é que eu faço na prática? Como é que eu vou fazer lá na minha casa com meu pai, com a minha mãe, que não estão nem aí para mim? Como que eu vou fazer para a minha história mudar? Aí eu vou voltar para mim, para a minha vida. Como que eu fiz para a minha história mudar? Quando eu era bem pequeno, tinha meus 8, 9 anos, eu já era bem popular na escola. Eu estudava aqui no Bagose. Quem conhece aqui o Bagose no Portão, eu estudava ali. E eu era bem popular já na escola. Sabe por quê? Pensa numa doença aí. Eu tinha essa doença que você pensou. Eu era muito doente. E além de doentinho, eu tinha asma, bronquite, tinha tudo que tinha. Eu ainda tinha os pezinhos tortos assim, ó. E eu usava aquelas botinhas ortopédicas que vinha até aqui assim, ó. E todo mundo no Bagose tinha que usar uniforme, e eu não precisava. Eu não precisava, porque eu podia ir de bermudinha assim, porque senão eu tropeçava e caía. Mas mesmo com o shortinho, com as botinhas, eu ia na cantina do colégio, eu pegava a pipoca lá, o suquinho. Quando eu saía, eu tropeçava e caía, e era pipoca para um lado, refrigerante para outro. E criança, você sabe que criança não tem maldade nenhuma, eles não riem, né, quando você cai, né? Não, eles gargalhavam quando eu caía. Além disso, eu era popular pelo seguinte: pelo menos uma vez por mês, a escola estava num silêncio assim na hora de aula. Esse silêncio era quebrado por uma ambulância entrando.
Daqui a pouco, eu abri o olho assim, estava a escola toda me olhando, e eu entrando na ambulância, super popular. Quer ser popular assim? Então, meus pais, eles me deixavam com a minha avó. Eu passei uma boa parte da minha vida sendo deixado na minha avó. E aquilo ali me falava assim, mas eu tenho 2 irmãos, por que meus irmãos não ficam aqui, só eu que fico aqui e tal? E aquilo ali fez algumas marcas em mim, eu não me sentia amado. Eu não sentia que eu tinha importância. E ainda tem isso que eu falei para vocês, que eu não via o meu pai brincando comigo. Para mim, eu não lembro dessa cena. E aí eu comecei a mudar a história lá em casa. Depois que eu descobri Jesus, depois que ele foi transformando a minha vida, eu descobri que a mudança ela partia de mim e não deles. E aí, algo que eu nunca ouvi meu pai falar para mim era eu te amo. Sabe o que eu comecei a fazer? Comecei a dizer para o meu pai. Isso já depois de grande. Imagina se chegar para um homem grande ali que nunca te disse te amo. Eu chegava para o meu pai e falava, ô pai, te amo, viu? Pensa no homem que ficava sem jeito. Ele não sabia falar te amo, era difícil. E aí eu dei um apelido carinhoso para o meu pai, e ele gosta do apelido que eu dei para ele. Paplito, igual o Supla chama o pai dele, eu gostei daquilo, falei, vou chamar meu pai de Paplito. Paplito, aí eu chego em casa, ele já sabe que é eu. Meu pai, ele sofreu um AVC faz 11 anos agora vai fazer. Ele é cadeirante, ele é paralisado metade dele. Mas hoje em dia, eu ligo para ele, não tem como eu desligar a ligação sem que ele fale para mim que me ama. Sem que ele fale que me ama. Eu tive alguns problemas quando eu virei adventista, eu vim de uma família católica bem praticante, e a minha avó era de uma outra denominação da Igreja da Graça, do R.R. Soares, e quando ela ficou sabendo que eu estava namorando a Flávia, ela falou assim, não vai casar com essa menina. E ela me deu um livro, 50 razões para não ser adventista. Ela não gostava da Flávia de jeito nenhum, porque ela era adventista. É seita, falava assim. E aí, um dia, eu comecei a namorar a Flávia, contei meu testemunho aqui para vocês, muitos já conhecem. Me converti, aceitei Jesus. E um dia eu cheguei para minha avó e falei assim, vó, minha avó gostava muito de mim. Falei assim, vó, assista aqui, ó, esse canal aqui, Novo Tempo. Coloquei lá para ela. E ela começou a assistir a Novo Tempo. Um dia eu estou lá em Limeira agora, faz 3 anos atrás. Estou lá em Limeira, estudando teologia. De repente, sábado, 3 horas da tarde, eu recebo no WhatsApp da família a minha avó com a beca de batismo da Igreja Adventista. Falei, uai. Falei, mas nem me convidaram. Liguei. Não tem ninguém na minha família ainda adventista. Era família, né? Liguei. Falei, mãe, o que aconteceu? Pergunta para tua avó aí. Aí, vó, o que aconteceu? Eu estava assistindo a TV, aí falaram que o pastor Luiz Gonçalves ia estar aqui, ele falou, chega mais, eu cheguei. Falei, glória a Deus, né? Só que não parou por aí. Passou 1 ano depois, minha mãe me ligou. E quando minha mãe me chama pelo nome inteiro, é que ela tá braba, né? Não sei se a sua mãe chama... Meu nome é Luiz Antônio, né? Quando ela chama... o meu apelido carinhoso, que eu detesto, é Tonho, viu? Eu detesto esse apelido. Ô, Tonho. Mas quando ela chama de Luiz Antônio, ela ligou para mim. Luiz Antônio! Eu falei, o que, mãe? Você vai ter que vir para Curitiba. Eu falei, mas o que aconteceu? Falou, teu pai quer se batizar. Eu falei assim, mas que igreja? Como é que é esse negócio? Na tua, uai. Eu falei, mas eu não dei nenhum estudo por ele, não fiz nada. Como assim? A podóloga lá que fazia os pés dele lá é da tua igreja. E começou a dar estudo para ele. Eu nem sabia. E ele quer se batizar e quer que você esteja aqui. Foi um dos dias mais emocionantes da minha vida. Aí você fala assim, mas como que você mudou a situação da sua casa, do seu lar? Como é que você mudou esse relacionamento que era difícil? Eu mudei, amando eles, falando para eles que eu amava eles e não esperando nada em troca. E aí as coisas foram acontecendo. Jesus, quando ele entra num lar, ele transforma esse lar. Fala para quem está do teu lado, Jesus transforma os lares. Fala para essa pessoa. E esse Jesus que é transformador de lares, ele está aqui hoje.
Talvez eu esteja falando para algum dos jovens que está aqui hoje, mas também lá na casa, sabe a confusão que é. Talvez eu esteja falando para algum jovem que estar na igreja é ter paz. Porque quando está em casa... Talvez eu esteja falando para algum jovem que está lá no banho chorando, falando assim, ninguém me ama. E essa tem sido a maior preocupação minha, sabe? Porque você é muito, se eu fosse o Bulhão agora, eu ia falar, você é muito precioso para Jesus. Você é muito precioso para Jesus. Isso que vocês fizeram aqui hoje é lindo. Vocês estarem envolvidos com as coisas de Deus é algo maravilhoso. E talvez você olhe para a sua vida e você fala assim, mas meus pais não estão nem aí para mim, ou a sociedade, ninguém me entende, na escola é difícil demais. Quero dizer para o seguinte, é sim. Porque a gente está nadando contra a maré. Como aquela música do Daniel Litt que diz, a gente é diferente mesmo. Mas eu te digo o seguinte, pode ter certeza, olha o que eu vou falar para vocês hoje. Esses amigos que tiram sarro da gente por a gente estar na igreja, que tiram sarro da gente por a gente não beber, por a gente não ir na festa, por a gente não ir para balada, é esses mesmos que quando estiver desesperado vão pedir ajuda para você. É esses mesmos que olham para você e tiram sarro porque eles têm inveja de você. Porque eles veem que você é diferente. Uma coisa que eu preciso compartilhar com vocês para a gente encerrar. Na minha casa, a gente tem nossas diferenças. A Flávia é difícil. Só quem me conhece sabe que é o contrário, né? Mas tem algo que a gente começou a fazer na nossa casa e que eu recomendo que você faça na sua. Algo simples e que vai mudar o teu lar. Se chama culto familiar. É 2, 3, 5 minutinhos por dia que transforma. E o meu filho, ele inventou algo que eu vou patentear. É o símbolo da família. Sabe qual que é o símbolo da família? Depois que a gente faz o nosso culto familiar, que a gente se ajoelha e ora, quando a gente se levanta, ele sobe no sofá, aí ele dá um beijo no meu rosto, eu dou no rosto da Flávia e a Flávia dá nele. E depois a gente troca. E faz isso algumas vezes. Esse é o símbolo da família que ele inventou. Faça o culto familiar, é algo simples. Uma das coisas que eu tinha vergonha de fazer, eu pego minha família, que ninguém é adventista. Eu chego assim para eles e falo assim, gente, vem cá, junto todo mundo. Estamos almoçando, para aí, parou a bagunça aí. Desliga o funk aí. Vem cá, vamos orar. No primeiro momento eles achavam estranho. Agora já está automático. Quando eu esqueço, eles falam, a gente não vai orar? Jesus transforma os lares. Jesus transforma os lares. Jesus põe alegria na tua vida, no teu lar. Jesus põe alegrias nos relacionamentos, nas tuas amizades. Pai, mãe, tenho trabalhado com muito dependente químico. E muitos deles dizem assim, eu não sou amigo dos meus pais. Seja amigo dos seus pais. Lógico, pai e mãe tem um papel também de ser firme. Tem que ser também. Eu sou meio firme com o Vitor também. Mas eu sou amigo dele. Seja amigo do seu filho. Você fala assim, mas agora já não dá mais tempo. Dá sim. Dá tempo de restaurar a amizade no lar. A gente vai cantar aqui Restaura. E se você precisa desse Jesus maravilhoso que restaura lares, restaura a vida, eu quero que você se coloque de pé, todos se coloquem de pé nesse momento. Eu quero que você coloque a mão no seu coração. Eu quero que você cante essa canção de todo o seu coração, dizendo, restaura a minha vida, restaura os meus sonhos, restaura os meus planos. E esse Jesus, ele está aqui, vai restaurar. Restaura meu ser,
restaurar minha desilusão, restaurar meu quebrantado coração, restaurar meus sonhos, restaurar os meus planos, Senhor, restaurar minha vida por completo, para que todos saibam que Tu és meu Deus, porque Teu é o poder e o louvor, porque Tu és a paz e o amor, a Ti toda honra e glória rendemos, Senhor. Grandioso é Teu agir em nossas vidas, restaurar. Restaurar meus sonhos, restaurar os meus planos, Senhor, restaurar minha vida por completo, para que todos saibam que Tu és meu Deus, porque Teu é o poder e o louvor, porque Tu és a paz e o amor, a Ti toda honra e glória rendemos, Senhor. Grandioso é Teu agir em nossas vidas, porque Teu é o poder e o louvor, porque Tu és a paz e o amor, a Ti toda honra e glória rendemos, Senhor. Grandioso é Teu agir em nossas vidas, restaurar, restaurar. Maravilhoso Deus, glorioso e amável Pai. Jesus tremendo e maravilhoso, que é transformador de lares, transformador de vidas. Nessa noite estamos aqui clamando e pedindo que o Senhor entre na nossa casa e que o Senhor transforme, Deus, a nossa família, Pai. Que a gente possa ser amigos, pais, amigos de filhos, esposos, maridos dos seus amigos dos seus maridos. Que tenha alegria no lar e que o lar seja um lugar maravilhoso. E que a gente não veja a hora de acabar o trabalho para ir para casa e chegar no nosso lar e ter a paz, encontrar os nossos amados e conversar, se divertir, se alegrar, Pai, na Tua presença. Por favor, Deus, nos ajude a conseguir isso, Deus. É só o Senhor que pode fazer isso. É só o Senhor que pode fazer esse milagre, Deus. Pai, esse jovem que está aqui hoje, Pai, e todo mundo pensa e olha para ele e fala assim: nossa, como ele é feliz, mas o Senhor sabe o quão triste ele se sente, Pai. Ele esconde isso de todo mundo, Deus, mas não consegue esconder do Senhor. Nessa noite que ele se saia daqui se sentindo amado por Ti, Deus. Que ele possa saber que ele é muito precioso e muito importante para Ti, Jesus. Talvez ele não sinta esse carinho da família e dos pais, mas que o Senhor comece a transformar esse lar, Pai, dar a paz. E que esse jovem possa saber, Pai, que a maior arma que ele tem é a oração, Deus. Que ele possa orar pelos seus pais, Pai. E que o Senhor comece a operar um milagre maravilhoso nessa casa, Pai.
Pai, não deixe de maneira alguma que o inimigo consiga atingir a mente desses jovens, Pai. Não deixe de maneira alguma que o inimigo coloque besteiras na mente desse jovem, que ele se sinta amado tremendamente por Ti, Pai. Nessa noite estamos aqui reconhecendo a nossa dependência de Ti, reconhecendo que precisamos de Ti em nossas vidas, e que o Senhor restaure o nosso lar. Esse é o nosso pedido, a nossa oração, e oramos em nome de Cristo Jesus, amém. Abraça quem está aí do teu ladinho, dá um abraço bem longo, bem comprido agora.